Boa tarde, CACDista, prezados candidatos, prezadas candidatas ao concurso de admissão da carreira diplomática. É uma felicidade enorme estar voltando a gravar para vocês. Um vídeo, embora seja curto, nós vamos passar uma mensagem que eu acho que é bastante relevante para os próximos dias que vêm aí. Então eu vou gravar esse vídeo como extra e eu vou falar sobre os recursos, o que estão por trás, na minha opinião, dos recursos nos períodos do concurso de admissão da carreira diplomática, tanto os recursos da primeira fase, da segunda fase, quanto os recursos próximos que vêm na terceira fase no final do mês de novembro. E eu queria começar falando sobre os recursos do TPS ou da primeira fase. Para quem não sabe, eu completei esse ano a nona tentativa de aprovação no CACD. Nona tentativa, fiz a prova durante 8 anos consecutivos, aí eu dei uma parada em 2014 e voltei agora para a nona tentativa. E durante todos esses períodos eu não tinha passado no TPS. E fiquei por vários anos, vocês podem imaginar o que é um ano de reprovação, vocês podem imaginar o que são 2, 3, 4 anos de reprovação. Agora, poucos de vocês certamente imaginariam o que são 8 anos de reprovação numa primeira fase. E muitas dessas vezes, claro, não todas, é preciso ser justo, mas muitas dessas vezes eu bati a porta da nota de corte, coisa de 0,25, 0,50. Então, para quem é mais experimentado no TPS, sabe que eu estou falando de uma nota de corte muito próxima da aprovação para a segunda fase. E não foram raras as vezes, dessas 8 tentativas, eu diria que foram 3 mais precisamente, quando eu estava aprovado no gabarito provisório e estava reprovado depois com gabarito definitivo por conta da alteração do gabarito. Podem muitos de vocês imaginar sorte, azar, coincidência, enfim, destino. Bem, esse é o dado concreto. Eu estava com nota, com pontuação além da nota de corte no gabarito provisório e no gabarito definitivo essa nota veio menor que a nota de corte. Pois bem, depois desses 8 anos, como eu comentei com vocês, em 2014 eu abri mão de fazer a prova do concurso, fui fazer outras coisas. Alguns de vocês sabem, eu sou ativista de direitos humanos, enfim, fui fazer coisas apaixonantes para minha condição espiritual, para minha condição profissional, enfim, fui militar por aí, né? Trabalhei com resíduos sólidos, trabalhei com a questão racial, enfim. E agora em 2017 eu voltei a estudar para o concurso. Afinal de contas, preto e pobre de periferia também tem que pensar na renda, né, e como se manter aí para os próximos anos. E como eu tinha um capital investido intelectualmente no concurso, então eu decidi voltar para a prova do CACD. E, não sei se para minha surpresa, mas certamente para surpresa de muitos, eu fui aprovado no TPS desse ano de 2017 e posso fazer um comentário aqui com vocês que acompanham o canal que eu considero muito interessante em relação à prova de 2017. Eu tive uma experiência sui generis nessa prova, porque eu não estava estudando para a primeira fase. Como eu sou cotista, eu comecei a me preparar para o estilo de segunda e terceira. Afinal de contas, se eu quisesse ser diplomata em 2017, logicamente eu teria que me considerar em condições no mínimo de estar entre os 60 cotistas que iriam à segunda fase, concordam? Se eu não estivesse com uma nota de corte dentro dos 60 cotistas para ir à segunda fase, certamente eu não seria diplomata em 2017. Uma avaliação minha, posso estar enganado. Aí eu peguei os TPS, fiz a prova, vi se eu teria, com o conteúdo já adquirido, a nota de corte para passar, pelo menos dentro dos cotistas, e me guardaria, ou melhor, me prepararia para a segunda e para a terceira fase do concurso. Dito e feito, foi o que eu fiz. A questão é que nessa primeira fase eu não consegui, por falta de treino, e daí eu recomendo treino que eu não fiz, por falta de treino eu não consegui terminar a prova da tarde. Sim, a prova da tarde eu deixei a disciplina de inglês para o final e comecei a fazer as outras, e quando eu vi faltava meia hora para acabar a prova.
Eu fiquei com medo de ficar chorando isso nas redes sociais para não parecer chororô das pessoas que deveriam se preparar de uma maneira mais profissional e mais responsável. Eu tinha que assumir ali o meu próprio erro e a minha própria incompetência de não conseguir fazer a prova no tempo adequado. Graças a Deus, eu tive uma nota bem baixa de inglês, quase zero, mas foi o suficiente para estar aprovado entre os cotistas e me levar à segunda fase do certame. Fui com uma nota baixa para a segunda fase, mas como a pontuação começa do zero, eu tinha alguma confiança para fazer uma boa prova. Mas eu também não tive dinheiro, nem muito tempo, porque eu também trabalho, para me preparar adequadamente para a segunda e para a terceira fase. Fui com as leituras e com a estratégia que a experiência me deu e me possibilitou praticar. Não fiz uma belíssima segunda fase, não fiz uma belíssima terceira fase, mas creio que o meu desempenho ele vai refletir um pouco as minhas condições materiais e as minhas condições emocionais de preparação. Se não, vejamos, vamos às notas da segunda fase. Segunda fase, não sei se vocês concordam comigo, é a preparação mais cara desse concurso, porque é a segunda fase da preparação de redação em língua portuguesa e de redação em língua inglesa. Redação eu já estou dizendo conjunto, tá? Os exercícios de um e de outro. Ou seja, as horas aulas são mais caras e o custo de preparação para você chegar num nível de condições de segunda fase começa muito antes, muitas vezes, de você se decidir ser diplomata. A língua portuguesa não se adquire de uma hora para outra, e muito menos a língua inglesa. Num país como o nosso, num nível de prova que o Itamaraty exige, a condição de aprovação na segunda fase certamente ainda é uma barreira, sobretudo para candidatos cotistas ou candidatos sem um potencial aquisitivo, financeiro e condições materiais de alta condição financeira. Então, realmente, a segunda fase ainda é uma barreira e nós vamos precisar repensar isso para os próximos anos. As minhas notas acho que refletem um pouco essa avaliação. Eu tive... Deixa eu pegar aqui. Para quem é experimentado nas notas de como funciona a prova de português, eu tive 36 na redação, 17,76 no exercício 1, e deixa eu ver o exercício 2 aqui, que eu me lembro que foi perto disso. Peraí, gente. Peraí, que se estiver fácil aqui eu não preciso... exercício 2, 16,63. Então, 36 de redação, 17,76 do exercício 1, que valia 20, e 16,63 do exercício 2, que valia 20. Alguns de vocês poderiam argumentar: nossa, César, você foi bem, mas de redação, que valia 60, talvez você não fosse tão bem, né? Afinal, 36. Pois é, indignação à parte, eu tenho que, de certa forma, concordar com a banca, embora não aceitar a nota, tanto que houve o prazo recursal. E é aqui que eu queria novamente fazer a ponderação em relação à fase dos recursos. Eu fui penalizado na redação para chegar a 36 por critérios de macroestruturais. Foram os critérios, estou procurando aqui, tá, gente? Só para ser mais preciso para vocês. Eu fui penalizado pelos critérios macroestruturais. Os critérios macroestruturais da redação são apresentação, que é a impressão geral do texto também, legibilidade, estilo, coerência. O segundo quesito seria a capacidade de argumentação, objetividade, sistematização e pertinência das informações, entre outras coisas. E o terceiro quesito, a capacidade de análise e de reflexão. Bem, se vocês voltarem um pouco nos vídeos do canal, vocês vão encontrar um vídeo que eu falo exatamente sobre a prova de redação e como você deve se relacionar com esses critérios. Temos mais de um vídeo, são exaustivos conteúdos aí de conversas, inclusive com professores bastante experimentados no mercado. Pois bem, teoria sobre como fazer é uma, o Texugo Me Livro inclusive faz parte dessa teoria. Prática de como fazer é uma outra coisa que demanda exercício e demanda contratação de professores especializados na banca. Eu fui subavaliado na minha avaliação em macroestrutura da redação porque os mesmos itens
que são avaliados na macroestrutura de redação são avaliados também nos exercícios 1 e 2 da prova de língua portuguesa. E nos exercícios 1 e 2 dos mesmos requisitos, eu fui avaliado com uma nota bastante alta, de 75% a 100%. Enquanto na redação, nos mesmos quesitos, eu tive 25% de aproveitamento. Foram esses 25% que derrubaram um pouco a minha nota de redação. Um pouco, para ser bem generoso, porque derrubou bem. Eu estou com 70 de redação de português. E aí, realmente, a vida vai complicar para esse ano. Mas eu estou com fé. E a fé não costuma falhar, já diria nosso amigo Gilberto Gil. Queridos, pois bem, no caso da segunda prova, da segunda fase, a prova de língua inglesa, o meu desempenho também foi catastrófico. Catastrófico por uma série de razões, mas ele foi suficiente para ser aprovado. Eu fiquei com a nota mínima ali, 50,25. Eu vou fazer um próximo vídeo comentando um pouco mais detidamente sobre os meus problemas, os meus desafios com a prova de língua inglesa. Esse vídeo especialmente é para falar sobre os recursos. Então eu comentei com vocês sobre os recursos na primeira fase, naquele espaço entre o gabarito provisório e o gabarito definitivo, que é a fase recursal. Alguma coisa acontece ali. E alguma coisa também acontece nas fases recursais discursivas. Porque, como você bem sabe, quem tem grana e quem tem os melhores contatos com os professores, eu sou um deles em relação à relação com os professores. Sou amigo de muitos professores do mercado, mas o fato é que esses professores nos ajudam muito para essa prova. Eles são verdadeiros especialistas em cada um desses conteúdos. E nesse sentido, um bom recurso realmente eleva a nota do candidato e deixa de ser, inclusive, uma fotografia daquilo que foi apresentado no dia do certame em condições supostamente isonômicas. É isso, é uma crítica incisiva, eu sei que ela é polêmica, você não precisa nem concordar comigo, mas realmente me preocupa a fase recursal abrir margem para que especialistas que não são diretamente os candidatos elevem sobremaneira a nota dos candidatos, o que faz com que os candidatos que têm acesso aos grandes professores do mercado consigam aumentar a sua pontuação na fase recursal em detrimento daqueles que estavam idealmente, ou melhor, supostamente, em condições isonômicas durante o momento de certame. Longe de mim aqui advogar contra os recursos. Eu acho que o recurso é um instrumento importante de lisura desse concurso. Agora, que a gente precisa pensar como esse recurso garante a isonomia do concurso, realmente vai ser um desafio para os próximos anos. Por fim, eu queria parabenizar todos os meus colegas de segunda e de terceira fase. Passamos 2 dias depois, 3 dias exaustivos aqui em São Paulo, numa sala. Queria dizer que vocês foram geniais e foram gigantes, não apenas solidários comigo, mas enfim, passamos ali momentos quase de clausura, né? Durante os 3 dias de prova de terceira fase. Quero dizer que vocês são muito guerreiros, eu aprendo muito com vocês, tenho uma admiração enorme por cada um dos candidatos que se dedicam a esse concurso. Aqueles que não passaram, certamente terão novas oportunidades em 2018 e certamente, se dedicarem a um estudo dirigido, com metodologia adequada e com empenho que já são costumeiros de vocês, certamente adquirirão a vaga no tão sonhado Instituto Rio Branco. Meus queridos, por hoje é só. Eu vim falar dos recursos, vim dar um abraço em vocês, porque afinal de contas já vi um tempo que eu não vinha gravando. E deixo aqui o meu abraço especial a 2 professores que eu acho que foram fundamentais nessa segunda fase para a maioria dos candidatos. Eu estou falando, só um segundo, para ver se eu não perdi aqui o bonde. Não, tá certo, beleza. 2 professores especialmente muito carinhosos e que tentaram atender a todos aqueles que pediram e que demandaram algum trabalho. O professor Charles de inglês e o professor Maurício Costa de língua portuguesa tentaram atender a todos que puderam. Fazer um destaque também a professora Vivian Barros, que tem uma equipe que tem toda a conta ali de todo mundo, enfim. Os professores de segunda fase, o Rodrigo Armstrong, do curso Clio também,
contribuiu com bastante gente lá na nossa página do Face, no Instituto Profile. Então de 2 aí eu expandi para 4 os agradecimentos. 2 professores de inglês, 2 professores de português. Aí, não sei se eu posso falar em nome dos candidatos, mas certamente em nome daqueles que procuraram por recurso. Isso certamente não relativiza a minha preocupação pessoal em relação aos procedimentos da fase recursal. Está lançada a polêmica, mas está lançada também a admiração e aí a gente pensar certamente num processo que mantenha a isonomia desse concurso, que certamente está entre os grandes certames desse país. Grande abraço, até o próximo vídeo.